E aí, pessoal, tudo bem? Eu prometi fazer um vídeo ontem e então faz de conta que é ontem que eu mantenho as minhas promessas, né? Eu cumpro as minhas promessas, mantenho outra coisa. Eu tive uma conversa com a minha fisioterapeuta sobre isso e aí uma amiga minha me perguntou exatamente a mesma coisa. Você ficaria pelos filhos? E eu poderia dar uma resposta direta, objetiva, e aí eu não seria eu, então a gente vai dar umas voltas pra chegar lá. Já para pensar como a gente trata a criança como se ela fosse retardada, geral- é, geralmente, preconceito meu, tá? O meu olhar da sociedade. E a gente acha que a criança ela não é capaz de entender determinadas coisas, e aí a gente não explica, e a gente, tô falando de sociedade, né? Eu e você. E então a gente deixa de explicar coisas que a gente poderia explicar, porque a gente acha que a criança não vai entender. E a gente força umas explicações de umas coisas que não fazem o menor sentido antes da hora. É como se a criança tivesse a obrigação de entender. Eu acho isso um desrespeito à natureza da criança que gera nos adultos problemáticos. Então, a criança ela não entende a diferença entre eu não quero que você faça e você não pode fazer isso, porque tem níveis diferentes. Por quê? Porque a gente acha que a criança ela não tem vontade e que se a criança não tem vontade, a criança tem que querer, ela não tem que ser respeitada naquilo que ela quer. E se a criança quer muito fazer uma coisa e você não quer que ela faça aquilo, existe um espaço de barganha. E olha como os adultos do mundo inteiro, eles olham para as crianças como se elas fossem um monstro, que se você perder a autoridade para ela, você nunca mais se recupera. E as pessoas entendem determinadas concessões por parte dos pais como perda total de autoridade e de respeito. Então é como se eu estivesse voltando com a Alan da escola e eu falasse, vamos por aqui. Ela fala, não, vamos por lá. Por quê? Porque eu quero ir por lá. Porra, mas eu sou seu pai, sou eu que mando, você não tem que querer, vai se fuder. Por quê? Porque eu tenho medo de perder a autoridade e eu acho que uma criança de meio metro vai, vai me bater, vai mandar e vai desmandar na família se eu perder a autoridade. Então, pra provar a autoridade, eu falo, não, a gente vai por aqui porque eu sou seu pai e você tem que me obedecer nessa caralha, porra. E aí a gente deixou uns espaços bugados na cabeça da criança, que ela não tem que querer nada e que existe uma hierarquia e ela não tem que negociar porque ela não tem espaço de barganha. E a criança pode querer. Eu falo, eu quero ir por aqui, eu quero ir por aqui. Então tá bom, então hoje a gente vai por aqui e vai fazer sua vontade. A criança vai ficar feliz da vida. E aí amanhã você tem um ótimo argumento. Não, mas ontem a gente fez o que você quis, então hoje a gente vai por onde eu quero. E isso é diferente de tá lagado e tem um bandido e um jacaré ali. Não, a gente tem que ir por aqui. E o ter que, ele é outra parada que a criança não tem que querer. Aí ela não tem que querer porque não é uma coisa de querer, é uma coisa de ser obrigado a fazer. E a gente acha que a criança ela não tem discernimento sobre a diferença das duas coisas. A criança, na verdade, tem. Eu tô divagando, eu ainda não tô respondendo a pergunta que foi feita. Tem uma outra coisa que a gente acha que a criança é incapaz de entender sentimentos. A criança é muito bem capaz de entender sentimentos. Se a minha filha é autista é capaz de entender sentimento e ela sabe pelo ângulo do meu rosto quando eu tô feliz e quando eu tô triste, imagina uma criança neurotípica. A criança sabe quando você tá feliz e tá triste, e aí você tem a brilhante ideia de poupar a criança falando assim, é coisa de adulto. E aí, o que você está ensinando para a criança? Você tem que cagar para o sentimento de adultos, porque você é criança, você é um imbecil que não é capaz de entender isso. É completamente diferente de você dizer para a criança: eu preciso muito que meu cliente tome uma decisão de comprar os produtos para eu bater a minha meta e ele fica procrastinando a decisão. Se você responder isso para a criança, ela vai entender porra nenhuma do que você falou. Aí você traduz, você fala assim, eu tô tentando vender, meu cliente não compra, aí eu tô preocupado e... Ai, mas você vai preocupar a criança não entende essa porra. Mas ela vai se sentir incluída.
Porque aí ela vai falar, nossa, quando eu pergunto, ele responde, eu não tô cometendo um crime de querer saber por que que ele tá mal. E aí eu me preocupo e eu posso demonstrar a minha preocupação. E tem um monte de criança que se preocupa e acha um crime demonstrar preocupação. Porque acha que vai gerar uma fúria e vai gerar umas patadas do adulto. Então, crianças têm que saber que elas podem querer, que elas podem negociar o que elas querem, não o que elas têm que, né? Não o que elas são obrigadas. E as crianças elas devem ser incluídas nos sentimentos dos pais, mesmo que não tenham maturidade, discernimento ou linguagem para entender isso completamente. Em que manual que tá isso, Fausto? Em que conteúdo acadêmico você aprendeu? Isso eu tirei da minha cabeça. Eu posso estar criando um monstro dentro de casa, não sei o que estou fazendo. Mas tem uma coisa, e agora o mais importante, é que a gente esquece que essa criança vai crescer. E a gente esquece que as coisas que a gente está fazendo com a criança, elas vão ficar indissociáveis da identidade dela e de determinadas crenças basadas. O quanto de mulher que cresceu dentro do cristianismo com uma educação sexual e hoje já não carrega a crença no cristianismo, já não carrega os valores da mãe e da avó, mas não consegue ter uma vida sexualmente do jeito que gostaria de ter coragem de ter. Por quê? Porque ela se sente uma puta, então ela não tem. Cadê o racional dessa pessoa no comportamento que ela tem ao longo da vida? Não existe. Por quê? Porque foi petrificada uma personalidade, uma identidade, uma autoimagem e determinados valores e princípios contra os quais ela não consegue lutar. Agora imagina isso na identidade de você não sabe o que é e você não tem maturidade, você não sabe, isso você não consegue entender, isso daqui não é da sua conta porque você também não entende. E excluir a criança das decisões e aí ela cresce falando, primeiro, eu não tenho capacidade de nada, segundo, eu não tenho que me envolver nas decisões. E aí esse adulto ele começa a ser visto como errado porque ele peca na falta de iniciativa, principalmente homem nesse caso. Pô, você não se envolve emocionalmente, você não se preocupa com o que o outro está sentindo, você vê essas coisas acontecendo e não faz nada. E aí não olha para trás e vê que a educação dos homens, principalmente no mundo inteiro, não é só no Brasil, geralmente é uma agressão e uma supressão constante de sentimentos. Que barulho foi isso? Não sei. Então, quando o menino chora, ou quando o menino se preocupa, ou quando ele demonstra preocupação, ou quando. Primeiro é, ai, que bonitinho, e depois, ai, entendi, você tá magoado. E, e aí depois reclama que, pô, ele não fala o que ele sente, ele não se expressa, ele não liga, ele não sabe o que. Tudo isso. Isso ainda não tem nada a ver com a pergunta principal de você ficaria pelos filhos. Essas crianças que vão crescer, quando elas crescem, elas começam a revisar toda a vida dela. Ah, meu pai me deu uma educação que não cabe na sociedade, né? Se eu fosse igual ao meu pai, se eu pensasse igual ao meu pai politicamente, eu seria linchado hoje. Então eu tenho que pensar diferente. Mas, pô, eu gosto do meu pai, ele me criou muito bem, ele blá blá blá. Mas os filhos, eles também carregam muitas vezes uma culpa indissociável dos sacrifícios que os pais fizeram por eles. Tanto que você vê um monte de pessoas, jogadores famosos. Eu acho que é o caso do Cristiano Ronaldo, deve ser o caso do Ronaldo, fenômeno também. Minha mãe trabalhava para mim, trabalhava para jogar futebol. Minha mãe vivia para mim e minha mãe se sacrificou. Então tudo que eu fizer por ela não, não vai ser suficiente para retribuir tudo que ela me deu. É lindo isso. Agora, imagina um adulto que não só fala assim, nossa, minha mãe atravessava
represa para me levar no postinho de saúde, minha mãe caminhava comigo nas costas para me levar para o treino de futebol. E isso é uma história emocionante, extremamente romântica, que, que gera uma necessidade de retribuição que é incrível. E um reconhecimento de amor que é incrível. Agora imagina você ter a seguinte lembrança: minha mãe apanhava do meu pai, minha mãe chorava todos os dias, minha mãe sofria dentro de casa e ela falava que ela só não saía dali por minha causa, porque eu tinha que estudar numa escola cara para passar no vestibular. E aí pensa uma criança que acha que ela é culpada por todos os tapas, todos os insultos, toda a humilhação que a mãe passou. E aí ele estudou numa escola particular e não soube o que ele quis fazer e estudou numa federal e tem um diploma e não tá conseguindo arrumar um emprego porque ele escolheu o curso que a mãe queria para retribuir o bem que a mãe fez para ele, e ele não tem a mínima vocação e a minha vontade de trabalhar naquela área, e também não tem vaga naquela área, ele vai trabalhar de Uber. E não consegue tirar a mãe da casa do pai. Ai, que vida merda essa pessoa vai ter, né? Por isso que eu digo que em todas as situações, em caso de descompressão, coloque a máscara em você primeiro, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de um filho. E engana-se que bom pai é aquele que coloca o filho numa boa escola. Isso é importantíssimo. Mas o bom pai, boa mãe, é aquele que paga o plano de saúde mais caro. Eu conheço um monte de adultos saudáveis que estudaram muito pouco, que tem histórias de SUS para contar a vida inteira, tem histórias de dificuldade para contar a vida inteira, e tem um brilho nos olhos, e tem uma força infinita, e tem uma estabilidade emocional, e passam por cima de qualquer coisa, e onde eles quiseram alguma coisa, lutaram muito por isso e conseguiram isso. E sabe o que eles falam? Eles não pensam assim: ah, minha mãe me deixou na casa da minha tia numa época em que ela precisava trabalhar. O que importa é minha mãe fez o que teve que fazer, e não só ela me criou, como ela foi feliz, ela soube viver a vida dela. Então tem uma camada mais de inteligência emocional e de estabilidade, força emocional naquelas crianças que, além de terem sido criadas pelos pais aos trancos e barrancos, ainda se sentiram sempre desejados e não atrapalhantes, não causadores de dor, não causadores de sofrimento. Então, você ficaria pelos filhos? Como que eu respondo essa pergunta sem falar de mim e sem me intrometer na vida do outro, né? Porque é importante que você entenda que não existe o moralmente correto a se fazer, porque a moral é subjetiva. Então, uma boa esposa de verdade fica, não, isso é tabu religioso, isso não existe. Ah, mas a sociedade também demanda, porque a sociedade é tabuzenta, religiosenta, e foda-se. Você tem que lidar eternamente com a sua própria companhia, porque em essência você é sozinho. E aí o julgamento dos outros, eles devem importar menos do que a sua necessidade de viver de acordo com a sua própria natureza. Então, primeiro você tem que conhecer você mesma, que é muito difícil. Depois você conhece as demandas da sociedade, até que você fala: o que é mais importante para mim, eu ter paz ou agradar todo mundo? E aí quando você percebe que agradar todo mundo é impossível, porque sempre vai ter alguém colocando defeito no jeito que você vive, caso você dê espaço para as pessoas meterem o bedelho nela, aí você fala para as pessoas: foda-se o jeito que eu vivo a minha vida. Imagina se eu caísse nesse papo de incel, que otário é o homem que sustenta Emissol. Emissol é mãe solteira, né? Imagina se eu caísse nesse papo de incel, que homem de verdade dá leitada e ghost. Eu seria sozinho, continuaria com uma vida de olhar para trás e ver um rastro de mágoa, ressentimento e frustração causada, e me privaria de ter esse vínculo fortíssimo que eu tenho hoje com a Lana.
Imagina, se eu fosse na onda da sociedade e vivesse de acordo com o que a média dos homens espera que um bom vivan, que um homem foda pra caralho viva a vida dele. Né? Então, primeiro eu tive que, numa determinada fase da minha vida, ver que tipo de vida eu queria viver. Sim, eu quis viver uma vida de safadinho e vivi de acordo com isso. E nessa época tinha um monte de religioso falando que merda que você tá fazendo dessa porra da sua vida, você precisa de Jesus na sua vida. E eu falando, não, eu preciso viver uma fase para curar determinadas feridas e para evoluir de um jeito que eu não sei o que, que é, mas talvez faça sentido lá na frente. Mas o que eu tô vivendo agora precisa ser vivido. E agora eu olho para trás e vejo toda a vida lasciva, hedonista, promíscua que eu levava e falava, eu quero voltar para essa vida. Não, porque eu evoluí, eu melhorei, eu vivi o que tinha que ser vivido quando eu precisava ter vivido aquilo. E agora o que eu quero? Sossego, agora eu quero vínculo, agora eu quero profundidade, raízes. E aí eu vou me privar de ter o que eu tenho com a Lana, porque dizem por aí que homem vencedor não cria filho dos outros. Então, olha o quanto você pode arruinar sua vida por não viver de acordo com a sua natureza, simplesmente porque você está querendo agradar olhares de fora. Então, esse negócio de eu tenho que ficar porque uma mulher virtuosa edifica seu lar e sua família. Foda-se, isso não existe. Ninguém vive a sua vida. Ah, mas Deus, a sua relação com Deus é única, ímpar e você deve explicação para ele, não para a galera lá da igrejinha. Foda-se. E a pergunta que você tem que fazer é: você se sente estuprada, violentada todos os dias e você se sente apagada ao ponto de não ter energia de sentar para fazer lição com seus filhos? E eles entendem que a raiz do seu sofrimento tá em você viver com o seu marido e pior do que isso, no fundo eles sabem que você só tá ali por causa dele. Então, qualquer cabaninha, qualquer barraquinho, qualquer arroz com salsicha, a metade de qualquer coisa é inteiro quando você está num lar em paz. E uma mansão num bairro residencial cheio de móveis caros e coisas caras para mostrar para os vizinhos não é nada quando você não sente que aquilo é teu, porque você não pode chamar a sua casa de lar. Aí, vantagem para o idioma inglês, porque a gente fala minha casa. Vem pra minha casa, vamos pra minha casa. Esse daqui é minha casa, esse daqui é minha casa. E a gente não vê a diferença de house e de home. E você pode morar em uma big house, você pode morar numa casa muito grande, mas essa big house ela pode não ser um lar para você, porque home é mais do que house. Home é house plus love. O lar, ele é casa mais amor. E se você não tem amor, você não tem um lar. Se você tem metade de uma mansão e vive em metade de uma mansão com discórdia, com desamor, com desrespeito, você não tem nada. Por quê? Porque é acesso e usufruto. A riqueza está no acesso, que é ter a casa grande, e o usufruto é gozar da casa, curtir a casa. E se você não consegue aproveitar a casa, então você só tem acesso e não tem usufruto, portanto você não tem riqueza. Aí você muda, você vai para um apartamentinho de um dormitório, você dorme na sala. E você brinca todos os dias, e aí você tem energia, e você arruma um namorado, e aí você tem ânimo para sentar para fazer lição, e leva animado para casa, recupera as amizades que você tinha antes de se casar, entra por uma comunidade religiosa que faz você se ligar com alguma coisa que te faz bem, e aí o seu filho olha e fala, cara, como minha mãe tá bem. E mais do que isso, ela não me proíbe de falar com meu pai. Quando meu pai quer falar comigo, ela deixa. E ela me incentiva a falar com ele e não ter raiva dele. Porque ela entende que a relação dos dois é uma coisa. E que ele é um marido nojento, mas ele é um pai ainda bacana. Mas o principal, ela é pai e mãe pra mim. E aí essa criança, ela cresce forte, aí ela cresce dizendo, eu tenho que retribuir a minha mãe, porque ela foi forte, ela me mostrou força, então eu também consigo ser forte. Esse mundo tá cheio de adversidades, mas minha mãe venceu todas, então eu também consigo.
E aí ele vai pro mundo e vai pra guerra e volta cheio de espólio e fala: Olha aqui, mãe, o que eu trouxe pra gente. Isso é lindo de ver. E tem o outro lado. Minha mãe aceitou tanta porrada na vida que aí eu chego no meu trabalho, no meu grupinho na faculdade, e aí todo mundo me zoa, todo mundo me coloca pra fazer o pior serviço, ninguém me dá valor, mas na minha casa ninguém dava valor pra minha mãe também, e na minha casa também isso daí é normal. E aí quando você aceita, você atrai a dinâmica de todo mundo que teve um tratamento narcisista e tá querendo passar o maltrato pro próximo. E aí você absorve tudo aquilo como se você merecesse. E aí a criança, o adolescente, o jovem adulto não entende porque a vida dele não vai pra frente. Porra, minha vida é uma merda, mas a da minha mãe também foi. O meu chefe quer que eu aceite coisas que me estupram e que me abusam emocionalmente todos os dias. Mas a vida é isso, porque minha mãe também aceitou e foi desse jeito que ela conseguiu me criar. Então, eu não tenho como responder se eu voltaria pros filhos, pelos filhos, se eu não consigo me colocar no lugar da pessoa e saber como seria a vida dela e como ela se sentiria ali. Então não dá para meter o bedelho sem informação suficiente. Com informação suficiente, eu acho que eu teria nos meus indexes, nos meus valores, alguns critérios que me diriam se eu poderia voltar ou não. E aí vai ter uns coach nojentos que vão falar assim: dinheiro não importa nessas horas. Porra, mas é claro que importa. Se você não, se você sai da sua casa, vai morar debaixo da ponte, não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para comprar um remédio pro filho que fica doente, você vai me dizer que foi sábia a decisão de ter saído de casa? Se um ganha 3 mil, o outro ganha 4 mil e as despesas da casa estão dando 7.200, você vai sair de casa porque o relacionamento não tá dando certo e vai levar um filho achando que você vai resolver as coisas. Cê entende? É claro que o dinheiro é fundamental, só que o dinheiro é fundamental enquanto as necessidades básicas não são supridas. E aí eu tenho ranço. Bom, eu tô falando de religiões falsas, não as suas, né? Porque em alguns templos aí, o pastor falso, não teu, ele fica gritando assim: dinheiro é um mal para as famílias. Você quer ver? Você quer um exemplo? Família, olha esses ricaços aí, eles separam muito mais, divorciam muito mais porque Deus não tá na vida dele. Balela. Balela, isso daí é para te acalentar, porque você tem inveja, então você se sente por um momento um pouquinho superior ao rico, e aí você fala: não quero ser rico, eu vou pegar meu dinheiro e vou doar para Deus. Isso daí é estupidez. Por quê? Porque você vai ser livre na terceira camada da pirâmide de Maslow. Porque primeiro você tem comida, água, roupa. Primeiro você tem a necessidade de necessidades básicas de segurança para depois pensar no seu papel social. Então você não pensa se você vai ser uma mulher divorciada ou casada, se a possibilidade de ser divorciada te priva de leite e fralda para seu filho. Você não vai pensar nisso. E aí você vai ficar numa relação abusiva e vai ficar feliz ainda, porque você vai falar: nossa, bom, pelo menos as minhas necessidades básicas estão sendo atendidas. Aí você dá 5 milhões de seguidores para essa mulher no TikTok, ela começa a ganhar rios de dinheiro. Ela vai se divorciar porque ela ficou rica? Ou ela vai se divorciar porque ela finalmente teve os recursos mínimos para poder pensar na terceira camada da pirâmide de Maslow, onde ela deveria estar? Ah, mas a minha religião diz que casou não separa. A sua religião te estupra emocionalmente, porque as pessoas que se juntam, às vezes elas se tornam adultos completamente diferentes por evoluírem para lados opostos. E eles começam a agredir e a violentar um ao outro. Aí você começa a fazer aquela barganha, né? Deus não perdoa? Perdoa. Então peca, separa. Depois você pede perdão, aí ele te perdoa, aí você volta. Todo mundo faz isso, o Yuji faz isso, porra. Por que você não pode? Mencionei o nome do Yuji aqui em vão, é que eu pensei em pessoas que não fazem o menor sentido no discurso que elas têm, e aí eu lembrei dele, me desculpa. Nada pessoal, nada contra. Aliás, que bom que ele encontrou esse caminho. Você
precisa pensar que se você ficar mal, seu filho vai estar mal. Se você não tiver o mínimo da primeira camada da pirâmide de Maslow saindo de casa, você vai se arrepender. E você não deve se sentir mal por ficar e não deve se sentir interesseira, como a sociedade vai te dizer. Você vai sobreviver. A partir do momento que você tem condições, desde que você não faça uma alienação parental, do tipo, não atenda telefonema desse cara, não fale com ele, desde que você não faça alienação parental, o tempo inteiro agora eu vejo o tempo inteiro é exagero. Mas sempre que há iniciativa, a Lana fica fazendo live com o pai biológico dela e eu fico super feliz. E aí, a hora que desliga, eu falo pra ela, não é bom ter dois papai? Não é legal você, né? E porque para ela não se sentir culpada. Imagina você ser uma criança de 5 anos e ter um pai querendo falar com você e você não pode atender porque você fere o sentimento do outro. A gente tem muito adulto bugado emocionalmente porque ele se sente culpado pelo relacionamento, pela dor dos pais e porque os pais são imaturos, eles geram filhos que têm raiva deles mesmos, filhos que têm raiva de si, porque machucam os pais, porque eles de fato se sentem culpados pela fraqueza emocional dos pais. Imagina se eu chorasse a hora que eu escutasse a Lana chamando outra pessoa de papai também. Ela se sentiria traidora dos dois lados. Por que eu vou fazer isso com uma futura adulta? Porque isso a gente não parece que não percebe, né? Que toda palavra que você dá para uma criança, independente da idade dela, você tá falando para um futuro adulto que vai guardar essas palavras. Ah, Fausto, mas a criança esquece. Estude Freud, quando ele fala da Roma primata, lá fala... Quando ele começa a falar das edificações romanas e das constantes civilizações que vinham ocupavam o mesmo lugar, e a psique humana, você coloca uma crença e depois remove e coloca outra, depois remove e coloca outra, só que em determinado momento a criança vai perceber que o comportamento dela é fruto de um mix de crenças, de fundações que coexistem. Então, hoje você fala uma coisa, você conta uma mentira para demandar um determinado comportamento, e amanhã você conta outra mentira e depois uma verdade, e a criança vai ter o comportamento dela completamente incoerente, fundamentado num monte de mentira que ela esqueceu, mas que fundamentou comportamentos e crenças e a imagem que ela tem de si mesma. Então essa criança ela vai ser muito mais forte se ela pudesse inspirar numa pessoa forte. Ah, mas eu sou fraca, seja forte. E aí, tomada a sua decisão, não tem por que esconder determinadas coisas das crianças. E é diferente, eu tô aqui por sua causa, porque se eu for com você viver sozinho, não vou ter dinheiro para pagar as contas. Você pode mandar a mesma mensagem de maneira que não coloque a criança como vilã dessa história. Você pode falar, o dia que eu tiver condições, o dia que a gente tiver condições, a gente vai para um lugar em que a gente não tenha que conviver todos os dias, e aí você não vai ver esse monte de briga. Isso daqui não é culpa sua. Então, quando você protege o sentimento da criança, você gera um adulto muito mais forte. E esse discernimento um dia virá. Então, um ótimo parâmetro, um ótimo norte para a sua decisão, para o seu comportamento. Imagina o seu filho 20 anos mais velho e pensa se o comportamento que você está tendo hoje é justificável para ele numa mesa de bar. Você e seu filho no boteco, ele 20 anos mais velho, porque isso norteia o meu tratamento com a Lana. Eu teria orgulho de dizer por que foi que eu disse cada coisa para ela e por que foi que eu exigi e por que foi que eu impus cada coisa para ela. Eu teria orgulho de dizer isso. Então eu faço, senão eu revejo o meu comportamento e eu penso em alguma coisa. A gente continua com aqueles exercíciozinhos. Ela continua estabanada, mas ela tá com muito mais firmeza no movimento. Então ela conta 1, 2, 3. E agora eu não preciso mais estimular. Chega no 10, ela coloca a mão pra frente e fala assim, não pode bater. Né? Imagina a Lana presa, eu visitando ela na cadeia e ela lembrando que na época eu falava, não deixe ninguém encostar a mão em você, limpe sua honra, sente a porrada. Aí ela deu um soco no queixo de uma criança que caiu e bateu a cabeça
numa guia, numa calçada e ter o traumatismo craniano. Uma criança não, né? Porque ela tem que ser adulta para estar presa. Imagina. Né? Então, eu teria orgulho daquilo que foi dito, daquilo que foi ensinado e daquilo que norteou o meu comportamento para eu me comportar da maneira que eu fiz. Né? Então, sim. Eu tenho condições de, com a Lari, oferecer um lar com respeito, com estabilidade, com harmonia, com e amor. Gente, a gente tem que fazer um vídeo só falando sobre esse amor aí que vocês viram romances de Hollywood e acham que existe e que na verdade não existe. Quando você pensa num lar sem amor, você tem que primeiro pensar em que merda é esse amor que você idealiza. Porque o mais importante é um lar com estabilidade, com respeito e com o mínimo de condições para que a criança se desenvolva sem traumas e de maneira sadia, sendo estimulada a se tornar quem ela decide a cada dia querer ser. Isso é fundamental. O resto... mas é que meu pai e minha mãe não se abraçavam, não se beijavam, então eles não mostravam que eles... E não existe. Isso não existe. Você vai ver, as pessoas mais emocionalmente fortes não são aquelas que tiveram excesso de amor, não, é aquelas que tiveram uma vida sem trancos e barrancos, com estabilidade para poder se desenvolver continuamente. E isso daí cria adultos saudáveis. Existem casais completamente apaixonados um pelo outro? Existe. E dá gosto de ver, é lindo de ver. E aí você vê os filhos desses casais, muitas vezes eles são perfeitamente estáveis, exceto por um ponto. Eles falam, porra, me sinto um fracassado, porque isso que meu pai e minha mãe têm eu não consegui pra minha vida, que merda, né? Então você não vai poupar o seu filho de frustração. Ser humano é frustração. Ser humano é um poço de frustração, com limitações. Então você não vai poupar o seu filho de frustrações. Só que o problema é, as frustrações que seu filho vai ter vão traumatizá-lo ao ponto dele não conseguir seguir com a vida dele. Esse é um ponto. É diferente uma pessoa com a vida profissional estável, com a vida afetiva estável, com tudo estável, falar assim, nossa, eu queria ter um casamento igual do meu pai e da minha mãe, não conseguia, que merda. Mas e a minha vida? Minha vida tá ótima. Outra coisa é... Meu pai e minha mãe não se separaram e eu não consigo casar nem fudendo que eu caso. Eu sou doido. Sou doido de ver uma vida de casado. Olha o modelo que tem. E isso é um adulto estável? Eu não sei, né? Em caso de descompressão, coloque a máscara em você primeiro. E lembre-se, tudo que você faz, você vai ter que explicar para o adulto que o seu filho vai ser. Você consegue... explicar o que você fez sem matar ele de culpa por ter te causado uma vida inteira de sofrimento? Eu acho que é isso que deve nortear e não dogmatismo. Espero que seja útil. Grande abraço.